Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês os meus livros de setembro e eu quero falar um pouquinho sobre eles com vocês e já adianto que o mês de setembro foi só 5 estrelas, de verdade, só livros com estrelas. Bom, sem mais enrolação, eu já vou começar falando de um livro que é muito famosinho, tanto no BookTok quanto em outras redes sociais, principalmente no Twitter, se eu não me engano, que é Deuses de Neon, da autora Kate Robert, que é uma escritora best-seller que já tem vários livros escritos super famosos, mas Deuses de Neon é a primeira adaptação em português que teve aqui no Brasil dos livros dela. Inclusive, tá para lançar pela editora da Astral Cultural também uma sequência, que não é uma sequência, mas é do mesmo universo onde se passa Deuses de Neon. Pra quem não sabe, esse livro aqui, ele é como se fosse uma releitura do conto de Hades e Perséfone, só que numa versão dark romance, vamos dizer assim, numa vibe meio máfia, meio tipo assim, cheio de intriga. Esse livro aqui é cheio de intriga, cheio de reviravolta. Eu gostei muito dele, tanto que minha nota foi 5 estrelas. Não é à toa que a Kate Robert é uma autora best-seller. A escrita dela é muito, muito boa de ler. O livro, eu praticamente devorei ele. Eu acho que eu li em 3 dias, mais ou menos isso. A escrita é muito fluida, muito gostoso de ler. E a história de Hades e Perséfone te envolve de uma maneira maravilhosa. Eu simplesmente amei esse livro e recomendo muito pra quem curte essa vibe, assim, dark romance e já tá acostumado a ler alguns livros desse tipo. Então, Deuses de Neon é um ótimo livro pra quem curte esse tipo de gênero. Então, continuando, no mês de setembro, eu li ao todo 7 livros, sendo eles 3 no Kindle e o restante físico. E aí, falando de sagas, eu continuei a leitura da saga do Povo do Ar com o Rei Perverso. E, gente, eu tenho uma consideração muito importante pra fazer, que é, quando eu fui ler O Príncipe Cruel, eu até falei disso lá nas minhas redes sociais, inclusive se vocês quiserem me seguir no Instagram ou no TikTok, vou deixar o nome aqui na tela e o link na descrição do vídeo. Eu falei lá no meu Instagram que eu me decepcionei um pouco com O Príncipe Cruel. Por quê? Foi me vendido uma ideia de um livro de romance, que teria, tipo, muito romance ali entre os protagonistas. E quando eu fui ler o livro, eu fui muito com essa sede de, meu Deus, romance, romance, romance. E aí eu não tive isso no primeiro livro e acabou que me decepcionou um pouco. Então, até por isso que a minha nota pro primeiro livro foi menor do que O Rei Perverso. O Rei Perverso foi 5 estrelas e eu favoritei ele, gente. Porque, assim, olha, parece que alguém foi lá e deu um mexidão na Holly Black, falou, mulher, acorda pra vida e vamos escrever direito, porque esse livro aqui é tão melhor que o primeiro, que tipo assim, eu também falei lá no meu Instagram que o primeiro livro, ele tem um problema na escrita, que é, ele começa bem e assim, do meio até o final, assim, até a partezinha do final, ele é muito, muito chato, muito enrolado, as coisas parece que não andam, sabe, tudo se arrasta e ele melhora só no final, tanto que o final salva. Eu tenho certeza que muitas pessoas desistiram de ler O Povo do Ar por Príncipe Cruel ser tão enrolado. Então, tipo, se não tivesse aquele final, eu tenho certeza que muita gente ia parar de ler ele. Então, já no Rei Perverso, as coisas melhoram e muito. Tanto na questão do romance, que a gente tem um pouco mais de romance aqui, finalmente. Então, pra quem prega que o Príncipe Cruel é um livro de fantasia com romance, não. Ele é fantasia, tem intriga política, bastante reviravolta, politicagem, e é isso. Agora, nesse aqui não. Esse aqui a gente tem bastante romance entre os protagonistas, e a gente também tem muitas reviravoltas, e a escrita da Holly Black melhora muito nesse livro. Ela é muito mais fluida, muito mais, não diria rápida, mas ela é bem mais desenvolvida. E a personagem da Judy, a protagonista, ela tem um desenvolvimento aqui que, assim, olha, me fez ficar mais apaixonada por ela ainda. Ela é uma das minhas protagonistas de livro de fantasia favoritas, praticamente até lá no topo. Então a minha nota pro livro foi nota 5 e eu favoritei ele. Eu simplesmente amei e eu tô ansiosa pra ler o terceiro livro, pra ver se ele vai se manter nessa linha assim, pô, tá ótimo, ou se quando ver vai melhorar. Agora eu quero falar de um livro que foi lançamento agora em setembro, que é A Influenciadora, da editora Jangada. Gente, eu recebi esse livro aqui da editora Jangada, eles me mandaram, e assim, foi uma leitura muito surpreendente, porque é o livro de estreia da autora Mara Sade, é o primeiro livro que ela tá lançando, e é incrível como pessoas têm um talento pra escrita nato, né? A gente vê isso nesse livro aqui, onde a escrita da autora é tão boa, tão fluida, e extremamente divertida e dinâmica. O livro conta com vários prints e entre conversas entre os personagens, que deixa a leitura muito mais dinâmica e divertida, e isso é um ponto muito positivo do livro. Mas o principal ponto é a história e os temas abordados nele. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a protagonista Amanda Brown, que tem apenas 17 anos e ela é uma influenciadora digital com 3,5 milhões de seguidores, e ela tá no mundo das redes sociais praticamente desde criança, porque a mãe dela criava conteúdo sobre maternidade
quando ela tava na barriga. Então ela cresceu no mundo digital. E esse livro aqui vai abordar o lado ruim e negativo das redes sociais e o fato de as pessoas às vezes não serem elas mesmas no Instagram, no Twitter e outras redes sociais tão famosas que a gente tem hoje em dia. Então vai abordar temas bem pesados também, que inclusive tem que se atentar aos gatilhos, como depressão, ansiedade. A Amêndoa também sofre de uma doença de pele, que eu não vou lembrar o nome agora, mas onde ela mesma faz machucados em si, ela se arranha, ela se corta pra aliviar a ansiedade que ela sente ali na vida dela. Então esse livro vai abordar essa questão de, nas redes sociais, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, mas a vida real da protagonista tá desmoronando, tanto com os problemas que ela tá passando, tanto com os problemas familiares, por exemplo, com o divórcio dos pais dela. Então, esse livro aqui, ele deveria ser leitura obrigatória para todos os leitores, assim, na minha opinião. Tanto que eu dei 5 estrelas para ele, eu amei demais. Eu também devorei ele, foi um dos livros que eu mais marquei. Pode ver, tá cheio de post-it. Ele é muito, muito bom mesmo. Outros temas importantes que esse livro aborda é a identidade racial e sexual e cyberbullying, que é uma das coisas muito sérias que a gente tem na internet hoje e que provocam ansiedade e depressão em muitos jovens. Então, a classificação indicativa desse livro aqui, se eu não me engano, é 16 anos. Então, eu indico pra todo mundo ler ele, porque ele é maravilhoso, de verdade. E ele faz a gente pensar e raciocinar sobre muitas coisas no mundo digital que a gente vive hoje. Apenas leiam A Influenciadora. Nesse mês de setembro, eu também participei de uma leitura coletiva, que foi a minha primeira leitura coletiva e foi uma grata surpresa pra mim poder participar. Eu nunca tinha participado e eu achei muito, muito legal mesmo. E a leitura escolhida foi o lançamento da autora Cristiane Baralci com Outro Plano. É um livro de publicação independente, não tem editora. E eu recebi ele, né, pra fazer essa leitura coletiva com outros influenciadores. E esse livro aqui foi um dos que me surpreendeu muito nas minhas leituras do mês também. Além da escrita da autora ser muito fluida e direto ao ponto, eu gostei muito desse livro, principalmente pelos temas que ele aborda e a história da protagonista que a gente acompanha. Esse livro aqui, ele retrata a força feminina nos anos 20. E a gente vai acompanhar a protagonista Elisa, que sofreu abuso dentro do seu próprio casamento. Então, o marido dela abusou sexualmente e fisicamente dela. E ela, né, obviamente se criou um trauma ali. E pra tentar fugir desse trauma e daquele casamento que ela tava, né, com o marido dela, praticamente que abusava dela todo santo dia, ela praticamente fugiu pra servir de enfermeira num hospital de campanha em meio à guerra. Só que o problema não acaba aí, gente. Apesar dela ter conseguido fugir do marido dela e daquele casamento abusivo, ela desenvolve um problema, uma doença de pele onde faz ela criar machucados em si mesma a fim de querer limpar a sua pele, ou seja, ela adquiriu um sentimento de aversão à própria pele por conta do abuso que ela sofreu do marido. Então ela tomava banhos onde ela se esfregava até se sentir limpa, e isso acabava gerando machucados na pele dela, e isso realmente é uma doença, existe. Então, mais uma vez, que nem um livro A Influenciadora, a gente tem uma doença onde a pessoa, né, a fim de aliviar a sua ansiedade, aliviar o seu trauma em relação a alguma coisa, ela é descontada na própria pele. Nesse livro aqui a gente vai ter um forte protagonismo feminino, vamos ter várias personagens extremamente empoderadas e que passam uma força inacreditável, inclusive a própria protagonista Elisa. E apesar de ser um livro onde a gente tem vários traumas, a protagonista desenvolve aversão ao toque masculino, inclusive. Então, apesar de tudo isso, a gente ainda vai ter o desenvolvimento de um amor nesse livro, que é simplesmente muito fofo, muito emocionante e que tem uma plot que te deixa de queixo caído. E é muito, muito lindo esse livro mesmo. Ele é muito emocionante. Eu indico para todas as leitoras que me acompanham, tanto nas minhas redes sociais quanto aqui no YouTube. Ele é muito lindo e emocionante e vai fazer a gente refletir sobre muitas coisas. E ele é muito bom. Só leiam O Outro Plano. Já quero deixar aqui um parênteses que todos os links dos livros vão estar na descrição. Então, até mesmo esse daqui que não é por editora, é publicação independente, tu pode adquirir ele no site da autora ou adquirir o e-book pela Amazon. A nota que eu esqueci de comentar também é que é uma escritora nacional. E, gente, vale a pena a gente apoiar a escrita nacional. Pra quem tem preconceito ou tem algum tipo de não quero ler, tirem isso da cabeça de vocês e vamos apoiar os nossos escritores nacionais que escrevem obras incríveis como essa daqui. E agora, falar dos meus lidos no Kindle. Esse mês de setembro, eu finalizei a série Devil's Night. Eu falei em outro vídeo aqui que eu tava fazendo a leitura da série, né? Da saga, no caso. São 6 livros no total e faltava ler 2 livros, que era o 4º e o último conto. Então o 4º livro, Nightfall, ele foi o mais longo, se eu não me engano, acho que com 900 e poucas páginas. E eu simplesmente amei. Foi o meu preferido de todos até a saga. Então, pra quem
quem tem vontade de ler a saga Devil's Night da Penelope Douglas, né, que é um dark romance, mais 18, não se esqueçam de olhar a classificação indicativa dos livros. Não desistam em Corrupt, só isso que eu tenho pra dizer. Muita gente desiste em Corrupt por achar meio enrolado ou alguma coisa do tipo, mas ele melhora muito a partir do terceiro livro. O terceiro e o quarto livro, pra mim, são os melhores, sem dúvida. Depois eu li um conto, que é o Fire Night, e também foi 5 estrelas, foi tipo assim, foi mais um conto pra dizer que sempre tem alguma coisa acontecendo ali na cidade onde os protagonistas, né, onde a história se passa. E eu fiquei muito triste de ter terminado porque é uma saga que eu particularmente gostei muito de ter lido, então como acabou, fica meio assim, sabe, com um sentimento de quero mais. E pra finalizar o mês de setembro, eu li mais um da Penelope Douglas, que foi Birthday Girl, que eu amei. Eu não dava nada pra esse livro, sinceramente, eu não tinha lido ele ainda porque eu achava que não era nada demais, e quando eu li, eu simplesmente fiquei extasiada. Eu fiz a leitura junto com uma amiga minha e a gente leu juntas, né? E aí ficou conversando sobre no WhatsApp enquanto lia. E foi um surto total. Então, realmente indico pra quem também gosta de ler romances desse tipo. Se atentem aos gatilhos e à classificação indicativa. Esses 3 últimos que eu falei, tanto da série Devil's Night quanto da Birthday Girl, são mais 18. Na maioria dos livros da Penelope Douglas são mais 18. Esses foram os meus vídeos do mês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho das minhas leituras. E me diz aí nos comentários o que vocês leram nesse mês de setembro, que eu vou ler todos e responder todos. Obrigada por assistir o vídeo, beijo e até o próximo vídeo.